que sem fé é impossível agradar a quem? Só que a fé, ela tem que ser acompanhada de algumas coisas. Olhem bem para mim, por favor. E quais são essas coisas? Um item que não pode faltar na fé é fé e confiança. Porque nem tudo que nós queremos vai acontecer no momento. Tem coisas que acontecem na hora e tem coisas que vão acontecer mais adiante. Mas não vai deixar de acontecer. Se nós pegarmos a Bíblia e lermos todos os grandes feitos de Deus, nem tudo foi naquele momento exato, mas foi dada uma palavra, olha, foi dada uma promessa, e aquela promessa veio se cumprir. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não muda, ela é imutável. A Bíblia mesmo fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa do que haja dito. Então aquilo que Deus ele tem falado conosco, o que ele deixou registrado nas Sagradas Escrituras, é para acontecer, mas acontecer na vida de quem? Na vida dos que creem. Se lembra que o Senhor Jesus disse assim, os milagres, os sinais acompanharão os que creem. Mas aí eu volto a falar, tem coisas que acontecem no momento e tem coisas que elas vão acontecer mais na frente. Mas enquanto isso não acontece, eu que sou crente da palavra de Deus, eu não posso deixar que a minha fé caia por causa do tempo ou da dificuldade. Porque o que mais destrói as pessoas é isso. É quando o tempo vai passando e ela não consegue ver aquilo que ela gostaria. Então é como que a promessa já não vai mais se cumprir. É como que Deus se esqueceu daquilo que Ele falou. E isso não é verdade, pessoal. Mas para tudo que nós queremos, vem aquele momento de... a palavra que o pessoal usa muito hoje. Tem um momento do processo. Tem um processo. E como é esse processo? Esse processo é essa confiança. Por mais que eu não estou vendo nada, mas eu estou confiante na palavra que Ele me deu. E eu tenho a certeza que vai se cumprir na minha vida. E por isso eu não vou desanimar, eu não vou, me deixar levar da situação. Mas eu vou me manter crendo e eu vou me manter perseverando. Você veja que todos os homens do passado, eles passaram por um momento de atribulação, como se uma provação. Eles passaram aquela fase difícil, mas eles conseguiram vencer aquela dificuldade e depois da dificuldade eles viram as promessas de Deus se cumprindo na vida deles. Aí eu quero começar por essa parte que está aqui em Tiago. Abre a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago no capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 6. Nós já havíamos falado sobre isso dias anteriores, mas eu quero hoje dar a entender uma coisa maior aqui que Deus nos mostrou.
Posso ler? Diz assim, olha. Peça, porém, com quê? E em nada o quê? Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Então, aquele que duvida, ele não pode receber nada de quem? Porque a fé dele não é uma fé estável. É como as ondas do mar, sobe e desce. Tem hora que ele crê e tem hora que ele não quer. Que ele não crê. Então essa pessoa, ela é inconstante. Nós não podemos ser inconstantes. Aí, Tiago continua falando assim, ó. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus, o quê? Caminhos. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus. Então eu não posso ser um homem o quê? Inconstante. Deus espera que eu venha ser uma pessoa. Aí no versículo 12 ele fala assim, ó. Bem-aventurado o homem que suporta o quê? A tentação. Na minha Bíblia está escrito tentação, na sua está perseverança, né? Então vamos lá. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da onde? Olha, isso aqui me chamou a atenção. Vamos ler de novo? Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Porque quando for o quê? Receberá a coroa da onde? Então vamos entender isso aqui. Primeiro ele começa falando que não podemos ser inconstantes. Temos que ser pessoas que venhamos estar sempre mantendo um ritmo da nossa fé. Esse ritmo da fé aqui, pessoal, deixa eu te explicar algo. É você estar sempre dando manutenção à sua fé, mantendo a sua vida com Deus. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu creio em Deus, mas a Bíblia diz que até os demônios creem e sabem que Deus existe. Ser uma pessoa estável na fé é aquela pessoa que mantém a sua vida com Deus. Ela mantém um padrão de espiritualidade. Ela mantém um padrão de comunhão. Ela está sempre orando. Ela está sempre lendo a Bíblia. Ela está sempre fazendo os seus jejuns, consagrando o seu ser a Deus. Ela está sempre se afastando do mal. Ela está sempre, tirando da vida dela aquilo que ela vê que não agrada a Deus. Ela procura viver uma vida de santidade. Então ela se mantém num ritmo de quê? De fé. Porque tem pessoas que é diferente. Ela começa, aí daqui a pouco ela dá aquela parada. Aí depois ela recomeça. Aí depois ela dá aquela parada de novo. E às vezes você não sabe que ela parou. Porque você não sabe o que ela vive. Mas ela sabe que ela já deixou de orar. Ela sabe que ela já deixou de manter uma comunhão. Então ela vive de altos e baixos na sua vida com Deus. E nós não podemos ser assim. Você não pode estar aqui um domingo e o outro não. A não ser que aconteça alguma coisa. Mas se domingo é o dia do Senhor, é o dia que eu tenho mais disponível. Então, olha, domingo é sagrado para mim. Domingo eu vou estar na casa de Deus, domingo eu me levanto de manhã, eu não marco nada. Depois que eu sair da igreja, assim, eu vou
eu vou lá, eu passo lá, a gente resolve esse assunto, mas de manhã eu tenho um compromisso com Deus, porque é o meu momento de ir, de escutar a palavra, de buscar. É o momento que eu me envolvo com as coisas de Deus. Porque as pessoas já vivem na correria a semana toda. Aonde ela levanta cedo, ela faz uma coisa, ela faz outra coisa, e ela quase não tem tempo. E muitos se decaem espiritualmente por isso. Porque tem tempo para tudo, mas quando chega nas coisas de Deus tem aquela deficiência. Quando vai fazer uma oração já está cansada, o corpo já está desgastado. Aí eu te pergunto, se eu não tirar momentos para viver o meu relacionamento com Deus, então o que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo? Então a palavra nos ensina que eu não posso viver uma fé inconstante. Eu tenho que viver uma fé permanente. Porque é essa fé permanente que vai me fazer receber a coroa da vida. No livro de Apocalipse fala, sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Deus espera que o que nós estamos sendo hoje, amanhã Ele te encontre da mesma maneira, ou melhor. O que a senhora está vivendo de fé hoje, que daqui a 10 anos, será que a senhora vai estar nesse ritmo ou vai estar com um ritmo mais diminuído? É só você fazer uma análise. Quando a Bíblia fala que muitos deixaram o primeiro amor, a Bíblia está se referindo ao seguinte: muitos tinham ritmo, muitos eram de uma forma e outros são de outra forma. Você que tem bastante tempo na igreja, é só você parar e analisar como era a senhora antes, quando começou. Como era o senhor antes, quando começou? Você se lembra como a senhora era, como o senhor era? Tem gente que poxa, era fogo. Ela assistia até 2 reuniões durante o dia. Ela era aquela pessoa que não faltava uma quarta, um domingo, a corrente dela ela fazia ali com aquela perseverança, e por causa dessa fé, ela via os milagres de Deus aonde? Na vida dela. Mas aí o tempo vai passando e parece que aquela paixão por Deus, pelas coisas de Deus, vai se esfriando. E as pessoas vão tomando as coisas de qualquer maneira. E é essa defasagem na minha vida espiritual que faz com que eu já não veja mais Deus como antes. Porque eu já não sou mais o que eu era. Eu já não vivo mais na mesma intensidade de fé como eu vivia. E isso não implica apenas em eu receber benefícios de Deus. Isso implica na minha salvação. É na salvação da minha alma. Porque se no lugar de eu estar aumentando a minha comunhão com o tempo vem diminuindo, então para onde eu estou levando a minha vida espiritual? Aí você olha para a vida de muitos e você não vê o que deveria de ver. A pessoa abençoada, com o tempo a família mudada, com o tempo ela foi curada, com o tempo a vida dela já foi restaurada. Sabe por quê? Porque quando ela começou de uma forma, mas hoje
infelizmente ela está terminando de outra. O próprio apóstolo, ele virou para os Gálatas e falou assim, ó Gálatas insensatos, vocês começaram na fé e vão acabar na carne agora? Vocês quando começaram na fé e agora vocês vão acabar na carne. Vocês começaram no espírito e agora vão terminar na carne. E essa é a reflexão que eu gostaria de fazer com a senhora, com o senhor que está aqui hoje. Como está o seu termômetro espiritual? Você está subindo ou você está baixando espiritualmente? Você está crescendo ou você vem diminuindo espiritualmente? Você vem a cada dia aprendendo mais de Deus, se envolvendo mais com Deus? Ou será que de um tempo para cá você vem fazendo ao contrário? Você está cada dia mais distante de Deus, cada dia mais fria, mais frio. Mas a pessoa não deixa de vir na igreja. Por quê? Porque é aquela religiosidade às vezes. Não, eu tenho que ir. Mas já não vem com aquela força. Já não vem com aquele propósito. Na hora de buscar, ela já não se derrama diante de Deus. Às vezes tem pessoa que a gente está pregando, que a gente tem que falar, ei, acorda ela aí, ó. Chama ela aí. Dormiu. Eu te pergunto, ela veio, só de corpo. Mas a força dela para Deus já não é a mesma. Já não é a mesma. Caleb, ele foi um daqueles que herdou a terra prometida, e quando Deus fez a promessa, olha, ele tinha 40 anos. E depois mais 40 anos se passaram quando a promessa veio acontecer. E Caleb falou assim, para Josué, dá-me agora a parte que me cabe, porque eu vim durante esses 40 anos perseverando e eu não me deixei levar por nenhuma das dificuldades. Tal era o meu espírito naquela época, olha só, tal era o meu espírito naquela época e tal é o meu espírito agora também. Eu ainda estou forte, tanto para ir ou como para vir. Se fosse para enfrentar tudo de novo agora, você pode ter certeza, Josué, que eu enfrentaria. Eu não parei, eu não desmaiei, eu não recuei, mas eu segui a voz do Senhor em tudo que Ele me guiou e nos disse. Olha como é bacana. Você vê uma pessoa que ela começou muito tempo atrás e hoje ela está com seus cabelos brancos, mas você vê que ela na fé, ela permanece igual. Ela permanece firme. Melhor. Ela permanece melhor, porque tudo que ela viveu até hoje só fez ela melhorar, ela crescer, ela ser mais experiente, mais madura. Hoje ela está melhor do que anos atrás. Mas tem pessoas que o tempo passou e hoje, no lugar de ela estar melhor, parece que ela está pior. Parece que o tempo não ajudou ela. Parece que o tempo não mostrou para ela nada. Não ensinou. Não a amadureceu. O tempo só a envelheceu. Mas não a amadureceu no sentido da fé. E isso é um problema que temos visto. Muitas pessoas que deveriam estar melhores, mais fortes, mais firmes, mais implacáveis, mais determinadas,
porque agora tem mais experiência, agora tem elas mais vivência com Deus. Não, parece que o tempo passou e elas foram ficando. Aí eu estava me lembrando de Abraão. Deus, quando fez a promessa a ele tinha 75 anos. Quase 25 anos se passaram e ele se manteve ali, ó. Ele teve fé. Olhe bem o que eu vou falar para a senhora, para o senhor. Ele teve fé para suportar durante 25 anos várias situações que enfrentou até alcançar o que Deus havia dito. O problema de muitos, olha, dona, é que tem tido fé, mas não tem tido fé para suportar as lutas da vida. E se você não tem fé para suportar os desertos, as lutas, as adversidades, a senhora não vai longe, o senhor não vai longe. Não é apenas ter fé para conquistar. Fé para dizer, tá ligado, vou arrebentar, Deus vai me abençoar. Vai sim. Mas será que você vai ser capaz de suportar até essa bênção chegar? Mantendo-se firme? Mantendo-se a cada dia mais crescente com Deus? Nós vemos isso na história de Abraão, na história de Jó, que foi um homem que passou um perrengue, morreu filho, morreu mulher, mulher não, errei, morreu os filhos, morreu lá os gados dele, lá vieram dar notícia, a mulher ficou para azucrinar a cabeça dele ali depois, porque a Bíblia fala que ele ficou doente, passou uma porção de coisa, ainda veio a mulher e falou assim, olha, se eu fosse você, amaldiçoava esse teu Deus e morreria de uma vez. E ele falou, falas como uma louca, Deus me deu e Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor, não vou desanimar de Deus não. E ele permaneceu, olha, ele se manteve ali com quem? E a Bíblia fala que o estado de Jó veio a ser melhor do que o primeiro. O tempo passou e ele não ficou pior não. O tempo passou e ele ficou... E ele recebeu o dobro. Ele teve o dobro de filho, o dobro de prosperidade. Tudo Deus deu a ele o dobro. Ao ponto de que toda aquela catástrofe, tudo aquilo que era mal, já não se lembra mais. Já não se lembrava mais. Quando Deus restaura a vida da pessoa, quando ela é capaz de suportar certas coisas, e ela se mantém firme, fiel, e lá na frente ela vence, pessoal, ela até esquece do deserto que ela passou. De vez em quando ela lembra rindo, olha, aquela época não foi fácil não, hein? Aqueles momentos foram momentos muito difíceis, mas olha, Deus abençoou, até aqui nos ajudou o Senhor, conseguimos vencer tudo. Tá dando para entender? Fala, gente, sim ou não? Quem está me compreendendo? Então, não importa o que a senhora, o senhor vem estar passando. Nós temos que ter fé para suportar as adversidades. A minha fé não pode ser só apenas em querer receber. Porque se eu tenho a fé só de receber, no momento que eu não recebo, então eu me desanimo.
No momento em que a coisa não acontece como eu estava pensando, eu desisto. No momento que as coisas não saem como eu estava querendo, então eu penso já que Deus não é comigo. E isso não é o que está escrito na palavra de Deus. Porque Ele próprio nos avisou que no mundo vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo e vocês também poderão vencer o mundo. Essa é a fé que eu estou dando para vocês vencerem. Mas eu tenho que saber o seguinte: nem tudo vai ser na hora. E eu vou suportar esse momento, mas eu não vou deixar me esfriar na minha fé. Eu vou manter o quê? A minha fé. Para que eu mantenha a minha salvação. E para que eu tenha a coroa da vida. Amém, pessoal? Por isso que eu estou lendo esse texto para vocês. Aonde ele fala, não pense. Tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante. É inconstante em todos os seus? Não, eu não posso ser inconstante. Eu tenho que ser constante. Eu tenho que ser como Abraão, que passou 25 anos da vida dele, mas permaneceu na fé com Deus, até que as promessas acontecessem. Eu tenho que ser como um Caleb, que passou 40 anos, mas não desanimou. Muitos que estavam do lado dele, ele viu caindo, desanimando, desistindo de seguir a Deus. Amém, pessoal? A pergunta é, a sua fé tem aumentado, tem crescido? Você se vê uma pessoa mais madura espiritualmente? Você se vê uma pessoa que está desenvolvendo? Você se vê uma pessoa que está crescendo? Ou será que as lutas, as dificuldades têm feito você diminuir? Hoje, você é aquela igreja que Jesus fala, volta-te à prática das primeiras obras. Porque eu tenho visto que você já não é o mesmo que você era antes. Eu não posso parar. Eu não posso desanimar. Esse caminho que nós colocamos para a nossa vida, que é o Senhor Jesus, é um caminho sem volta. É muito triste quando a gente vê uma pessoa que já esteve na presença de Deus, já foi até usada por Deus, e depois aquela pessoa caída no mundo, bebendo, fumando, se prostituindo. As pessoas olham para ela e falam assim, aquele ali, era da igreja, tal. Aquele ali já foi isso, já foi aquilo. Olha como está agora. E o diabo, novamente, tem aquela pessoa como um troféu. Olha, consegui tirar ele das mãos de Deus e trouxe ele novamente para as minhas mãos. Nós temos que ter cuidado. Cuidado. Porque nós nunca podemos voltar da onde nós saímos. Saímos para nunca mais voltar. Eu tenho que escutar o que Paulo falou para os Gálatas. Começaste no espírito e vai terminar na carne agora? Começaste bem e agora vai deixar cair? E não coloque a culpa no trabalho, nos problemas, porque você sempre trabalhou, mas você sempre manteve a sua fé com Deus. O problema é que agora você está olhando mais para um lado, fazendo mais aquilo que a sua carne está pedindo e deixando as coisas do Espírito. E é aí que as pessoas se perdem e que elas caem. E não cai de sair da igreja, porque às vezes as pessoas estão caídas dentro da igreja
O sair da igreja é o último estágio, aonde ela já perde aquela vontade até de vir na casa de Deus. Hoje não falamos que Davi disse: me alegrei quando me disseram vamos à casa de quem? Do Senhor. Mas tem pessoas que você fala, vamos na casa de Deus, e ela que era aquela primeira a se animar, hoje ela fica, eu vou ver se dá para me ir domingo, eu vou ver se eu consigo ir. A pessoa se esfria a tal ponto que ela já não tem nem mais alegria de ir à casa do Senhor. Amém, pessoal? Quem está compreendendo? Eu queria fazer uma oração agora. E nessa oração eu queria buscar a presença de Deus, para que a senhora, que o senhor que está aqui, a cada dia, a cada ano, você venha se tornar uma pessoa mais avivada. Que o azeite não venha faltar em você, como faltou nas virgens nessa. Que sejamos prudentes e venhamos estar mais alimentados, mais avivados, mais restaurados, mais servos do Senhor e menos servos de nós mesmos. Como Paulo disse, que ele cresça e que eu diminua. Amém, pessoal? Por favor, fique de pé em nome do Senhor Jesus. A vida tem